O auditório está repleto de espectadores atentos, aguardando o início do debate entre José Luiz da Atena, renomado jornalista e apresentador, e Nicolas Ferreira, deputado federal conhecido por sua defesa fervorosa do governo Bolsonaro. O ambiente é neutro, com uma plateia diversificada, composta por indivíduos de diferentes espectros políticos, todos ansiosos para testemunhar o embate de ideias que está prestes a ocorrer. As luzes diminuem e o moderador anuncia o início do debate, destacando a importância do diálogo democrático e do respeito mútuo. Da Atena, com sua postura firme e voz marcante, inicia sua fala, destacando pontos que considera falhas significativas da administração Bolsonaro. Boa noite a todos. Gostaria de começar abordando algumas ações do governo Bolsonaro, que geraram controvérsia e, na visão de muitos, trouxeram prejuízos ao país. Por exemplo, a condução da política ambiental foi alvo de críticas internacionais, com o aumento do desmatamento e queimadas na Amazônia, o que afetou negativamente a imagem do Brasil no exterior. Além disso, a gestão da pandemia de Covid-19 foi marcada por atrasos na compra de vacinas e disseminação de informações conflitantes, resultando em elevado número de mortes que poderiam ter sido evitadas. Gostaria de ouvir sua opinião sobre esses pontos, deputado Nicolas. Nicolas Ferreira, mantendo a calma e um sorriso confiante, responde com clareza. Boa noite, da Atena, e a todos presentes. Agradeço pela oportunidade de esclarecer esses pontos. Em relação à política ambiental, é importante destacar que o governo Bolsonaro implementou medidas de desburocratização que visam o desenvolvimento sustentável, equilibrando preservação ambiental e crescimento econômico. Quanto à pandemia, o governo federal trabalhou incansavelmente para fornecer recursos aos estados e municípios, além de implementar programas de auxílio emergencial que ampararam milhões de brasileiros em situação de vulnerabilidade. É fundamental analisarmos o contexto completo e reconhecermos os esforços realizados diante de uma crise sem precedentes. A plateia observa atentamente, percebendo a desenvoltura de Nicolas ao abordar os temas propostos. Da Atena, buscando aprofundar a discussão, questiona: deputado, não podemos ignorar que a imagem do Brasil sofreu abalos significativos no cenário internacional, especialmente devido às políticas ambientais e à forma como a pandemia foi gerida. Isso resultou em perda de investimentos e credibilidade. Como o senhor responde a essas críticas? Nicolas, mantendo a postura serena, replica: da Atena, é preciso contextualizar essas críticas. Muitas vezes, a narrativa internacional é influenciada por interesses que não refletem a realidade brasileira. O governo sempre esteve comprometido com a soberania nacional e o desenvolvimento sustentável. No que tange à pandemia, enfrentamos desafios comuns a muitos países e as medidas adotadas buscaram equilibrar a proteção da saúde pública com a preservação da economia, evitando um colapso que traria consequências ainda mais graves para a população. A audiência, composta por indivíduos de diferentes perspectivas políticas, demonstra surpresa com a capacidade de Nicolas em articular suas respostas de maneira clara e direta. Da Atena, percebendo a necessidade de explorar outros tópicos, decide abordar questões relacionadas à economia e programas sociais. Deputado, vamos falar sobre a economia. O governo Bolsonaro promoveu reformas que, segundo críticos, beneficiaram principalmente as camadas mais ricas da população, aumentando a desigualdade social. Além disso, programas sociais foram reestruturados, gerando insegurança entre os mais necessitados. Como o senhor avalia essas ações? Nicolas, sem hesitar, responde: da Atena, as reformas econômicas implementadas visaram modernizar o Estado brasileiro, tornando-o mais eficiente e competitivo. A desburocratização e a simplificação tributária beneficiam todos os cidadãos, especialmente os pequenos empreendedores, que são a base da nossa economia. Quanto aos programas sociais, houve uma reestruturação com o objetivo de torná-los mais eficazes,
garantindo que os recursos cheguem a quem realmente precisa, promovendo autonomia e dignidade aos beneficiários. A plateia, atenta, reconhece a habilidade de Nicolas em defender as ações do governo com argumentos sólidos. Datena, determinado a aprofundar o debate, menciona: deputado, há também a questão das relações internacionais. O alinhamento do Brasil com determinadas nações e a postura adotada em fóruns internacionais geraram atritos e isolamento em alguns momentos. Isso não prejudicou nossos interesses comerciais e diplomáticos? Nicolas, mantendo a compostura, argumenta: Datena, a política externa do governo Bolsonaro foi pautada pela defesa da soberania nacional e pelo estabelecimento de parcerias que respeitam nossos valores e interesses. É natural que posicionamentos firmes gerem divergências, mas isso não significa isolamento. Pelo contrário, buscamos relações bilaterais que tragam benefícios mútuos, sem submissão a agendas que contrariam os interesses do povo brasileiro. A audiência, composta por indivíduos de diferentes espectros políticos, observa a troca de argumentos com interesse, reconhecendo a capacidade de Nicolas em responder de forma articulada e confiante. Datena, percebendo a desenvoltura do deputado, decide explorar temas relacionados à educação e cultura. Deputado, no campo da educação e cultura, houve cortes orçamentários e mudanças nas diretrizes que foram amplamente criticadas pela comunidade acadêmica e artística. Como o senhor justifica essas ações? Nicolas, com tranquilidade, responde: Datena, as medidas adotadas na educação e cultura visaram combater desperdícios e direcionar recursos de forma mais eficiente. O foco sempre foi aprimorar a qualidade do ensino e valorizar a meritocracia, garantindo oportunidades para todos. O debate entra em sua fase mais intensa, com Datena buscando explorar temas que possam colocar Nicolas Ferreira em uma posição desconfortável. A plateia acompanha atentamente cada troca de argumentos, percebendo que Nicolas não recua e responde a cada questão com segurança e firmeza. Datena decide abordar a polêmica sobre o sistema eleitoral e as urnas eletrônicas. Deputado, muito se falou sobre fraude nas eleições, mesmo sem provas concretas apresentadas. Essa narrativa não prejudicou a credibilidade do sistema democrático brasileiro. Nicolas responde com tranquilidade: Datena, a democracia se fortalece com transparência e questionamento. O que defendemos é um processo eleitoral ainda mais seguro, com possibilidade de auditoria plena. Muitos países democráticos utilizam um sistema híbrido, e nosso objetivo é garantir que o cidadão tenha plena confiança no voto. Isso não é atacar a democracia, mas sim aprimorá-la. A plateia observa a resposta com interesse, enquanto Datena tenta conduzir o debate para outra questão controversa: a segurança pública. Deputado, o governo Bolsonaro flexibilizou o porte de armas, sob a justificativa de que isso aumentaria a segurança da população. Mas os números mostram que os homicídios continuaram altos em diversas regiões. Não foi uma medida equivocada. Nicolas rebate rapidamente: Datena, os dados mostram que onde o cidadão de bem tem o direito de se defender, a criminalidade diminui. A questão da segurança pública passa por diversos fatores, como investimentos na polícia e no sistema judicial. O desarmamento que foi imposto anos atrás não reduziu a violência. Pelo contrário, deixou os criminosos mais ousados, pois sabiam que o cidadão estava indefeso. A plateia murmura diante da resposta incisiva de Nicolas. Datena, percebendo que precisa mudar de abordagem, parte para questões econômicas. Deputado, você fala muito sobre empreendedorismo como solução para a pobreza. Mas sabemos que não é todo mundo que tem capital para abrir um negócio. Como esperar que os mais pobres saiam da miséria apenas com incentivos ao empreendedorismo? Nicolas, mantendo seu tom didático, argumenta: Datena,
O maior obstáculo ao empreendedorismo no Brasil é a burocracia e a alta carga tributária. Quando facilitamos a abertura de empresas e reduzimos impostos, damos aos mais pobres a chance de prosperar sem depender do Estado. O Pix, por exemplo, criado no governo Bolsonaro, revolucionou a economia informal e ajudou milhões a movimentar seus negócios. A liberdade econômica é a chave para que as pessoas tenham autonomia financeira. A menção ao Pix gera reações na plateia, que parece reconhecer o impacto da medida. Datena, no entanto, tenta retomar o controle do debate. Mas, deputado, você não acha que o governo tem o dever de garantir um mínimo de segurança econômica? Programas sociais não são necessários. Nicolas responde de pronto. Com certeza, Datena. Mas programas sociais devem ser um trampolim, não uma muleta permanente. O problema da esquerda é que ela quer manter as pessoas dependentes do governo, e isso impede o crescimento econômico real. Nós defendemos que programas sociais tenham um foco claro em capacitação, para que as pessoas possam conquistar sua independência financeira. A plateia se divide entre aplausos e murmúrios. O debate segue quente, com Datena tentando explorar outros temas, enquanto Nicolas segue respondendo com confiança, desmontando cada tentativa de embaraçá-lo. O jornalista decide então trazer a questão da imprensa e da liberdade de expressão. Deputado, o governo Bolsonaro teve atritos constantes com a imprensa, atacando jornalistas e desacreditando veículos de comunicação. Isso não é uma forma de censura? Nicolas rebate sem hesitação. Datena. Censura é quando o Estado impede alguém de falar. O que Bolsonaro fez foi reagir a uma imprensa muitas vezes parcial e militante. Liberdade de expressão vale para todos, não apenas para jornalistas que criticam um lado político. Os veículos de comunicação devem ser livres, mas também devem ser responsabilizados por fake news que propagam. A plateia acompanha com atenção, enquanto Datena tenta insistir no tema. Mas, deputado, não houve ataques pessoais a jornalistas. Nicolas sorri e responde. Datena, críticas não são ataques. O que temos é um monopólio narrativo sendo contestado. E isso é saudável para a democracia. O clima no auditório se intensifica. E Datena percebe que precisa encontrar um novo ponto de pressão para tentar reverter a dinâmica do debate. A segunda fase do embate chega ao seu clímax, preparando o terreno para a conclusão que está por vir. Com o debate chegando ao fim, a tensão no estúdio está no auge. A plateia, que inicialmente estava neutra, agora se encontra visivelmente envolvida na discussão. Datena, diante da dificuldade de colocar Nicolas contra a parede, decide fazer uma última tentativa de reverter o jogo. Deputado Nicolas, você tem feito diversas críticas à esquerda e exaltado o governo Bolsonaro, mas o Brasil enfrenta desafios significativos, como a pobreza e a desigualdade. Qual é a solução concreta para esses problemas? Nicolas, mantendo sua postura serena e confiante, responde. Datena, o caminho para tirar o Brasil da pobreza não é o assistencialismo eterno, mas sim o incentivo à liberdade econômica. O empreendedorismo deve ser a principal alavanca para que os brasileiros possam crescer, gerar empregos e prosperar. O governo Bolsonaro trouxe medidas que facilitaram a vida do trabalhador, como o Pix, que revolucionou a economia informal, e a desburocratização para abrir empresas. Isso é dar dignidade ao povo. A plateia reage com aplausos, reconhecendo a firmeza do argumento. Datena, percebendo que suas tentativas de desestabilizar Nicolas foram frustradas, muda o tom para encerrar o debate de maneira mais equilibrada. Deputado, quero agradecer sua participação. O debate foi acalorado, mas certamente trouxe reflexões importantes para quem nos acompanha. Deixo aqui o espaço para suas considerações finais. Nicolas, aproveitando o momento, faz sua mensagem final. Datena, eu agradeço a oportunidade. Acredito que o Brasil precisa de lideranças que defendam a liberdade, a transparência
e a responsabilidade. O povo brasileiro merece um governo que respeite seus direitos e que trabalhe para que todos tenham oportunidade de crescer. Não podemos nos render às armadilhas da esquerda, que quer nos manter presos na dependência do Estado. O caminho é a liberdade, a coragem e a verdade. A plateia reage com uma salva de palmas, e Datena encerra a transmissão, visivelmente surpreso com a desenvoltura de Nicolas. O debate, que começou como uma tentativa de questionar o governo Bolsonaro, termina como uma vitrine para as ideias defendidas por Nicolas Ferreira. Assim, as cortinas se fecham para uma noite que marcou profundamente os telespectadores e a plateia presente, deixando a impressão de que a política ainda reserva grandes embates e reviravoltas.